A maioria das universidades federais do país pede socorro. As instituições estão à beira do colapso, atingidas pela crise econômica e a política de cortes e retenção de verbas do governo federal, que já dura 4 anos. Só para 2017, o MEC faz previsão média de 45% de redução nas verbas de investimento. E ainda com a expectativa de agravamento no cenário de penúria com a entrada em vigor em 2018 do teto de gastos, aprovado pela gestão Michel Temer. Minas é o estado mais atingido por concentrar o maior número de instituições, 22 ao todo. Conversa comigo a deputada federal Margarida Salomão, do PT, que preside a Frente Nacional pela Valorização das Universidades Federais. Bem-vinda, deputada. Um prazer muito grande estar aqui mais uma vez nesse programa Mundo Político, que permite à população de Minas Gerais se inteirar de temas tão graves como esse que você introduziu. É importante reconhecer que essa política de contenção de gastos ela foi agravada nos 2 últimos anos, especialmente neste ano. É uma política de arroxo. É claro que as federais, e aí me refiro não só às universidades, mas também aos institutos federais, que, como você disse, em Minas tem uma presença pelo estado inteiro. Por exemplo, o IF-Sudeste, que é o sediado na minha cidade, Juiz de Fora, ele tem nada menos que 10 campi. Aqui o IF... Quando a gente fala em instituições, nós estamos falando em universidades que têm vários campi, né? Não, as universidades federais e os institutos federais. Todos eles colhidos pela mesma política. Eles vinham num processo de expansão. Expansão de vagas, expansão de cursos, expansão de turnos. E é por isso que esse abatimento em pleno voo é mais cruel. Porque não se trata apenas de não repor ou de melhorar. Trata-se de abortar tem muitos processo casos, de expansão. Parece que tem várias universidades que estavam com obras, não é? Não só com em obras. Curso, muitas universidades laboratórios sendo construídos. Preste atenção, concursos em processo de implantação. Então, digamos, um curso com medicina veterinária. Os 3 primeiros anos estavam incluídos. Aí a turma chega no 4º ano. Precisa de outros professores. Não são os professores das séries anteriores. Agora, então, deputada, só para a gente entender, num contexto mais amplo, a senhora disse que a coisa se agravou neste último ano. Isso tem a ver com a política de ajuste fiscal do governo? Sem sombra de dúvida. Mas começou há mais tempo, há pelo menos 4 anos, que tem havido cortes e retenções que tem a ver com a crise econômica. Não se pode comparar. As universidades, elas, é claro, por terem se expandido, elas precisavam de mais recursos. Então, na medida em que os recursos não cresciam na ordem necessária, você já tinha sacrifícios. Mas nós estávamos lidando com crescimento aquém da necessidade. Agora nós estamos lidando com corte. São coisas diferentes. Esse ano é que a crise, de fato, se agudizou. Porque, como eu estava dizendo, você tem cursos em processo de implantação inconcluída, muitas obras. E isso é pelo estado inteiro. Eu quero dizer a você que isso implica num impacto econômico até para o estado de Minas. Porque, como as universidades, os institutos, eles trazem recursos, vamos dizer, a fundo perdido. Numa pequena cidade, Rio Pomba, você tem o campus do IF-Sudeste lá. E lá você tem a movimentação de não sei quantos que gira muito em torno da universidade. Gira um dinheiro na cidade. A cidade estava morta. Com o campus do IF-Sudeste, ela ressuscitou. Tem uns efeitos exteriores, então. Claro, muito grandes. Só para a gente dimensionar, né? A Universidade Federal de Minas Gerais, que é sediada em Belo Horizonte. Mas também tem um campus em Montes Claros, tá certo? Quer dizer, além do bem que ela faz, por ser uma das mais importantes instituições brasileiras, ranqueada internacionalmente como uma das melhores universidades da América Latina, ela também leva o desenvolvimento social, político, para uma cidade como Montes Claros. Só pra então, gente... você cortar o recurso aqui
tem esse efeito muito mais amplo. Só para a gente mencionar, né, tentar entender, parece que houve um corte de 10% neste ano em relação ao ano passado do orçamento. Além disso, tem uma retenção de verba. Você tem duas coisas. Você tem uma diminuição do orçamento e você tem o que se chama de contingenciamento, quer dizer, você diminui a capacidade de liberação dos recursos com os quais você contava. É como se você tivesse o seu salário mensal. Ele não está todo liberado. Mas há contas que você fez contando com o salário integral. Então isso traz para os gestores muita angústia. E para aqueles que vivem o dia a dia da universidade, uma insegurança extraordinária. Porque você não sabe como é que você vai operar. E eu vou te dar um exemplo. Bancas de mestrado e de doutorado, que implicam que pessoas de outras instituições viajem para participar desse processo, que não é só de avaliação acadêmica, é também de intercâmbio, né? Você traz gente do Rio de Janeiro, você traz gente de São Paulo, você traz gente da Europa para participar de uma banca. Você sabe como é que estão sendo feitas as bancas? Por teleconferência. Por quê? Porque não tem recursos para pagar as passagens e há dos prejuízo professores. nisso? É claro, porque um professor que vem, sei lá, da Espanha para participar de uma banca minha, ele chega e dá um curso. Ele chega e orienta um grupo de pesquisa. A universidade é fundamentalmente convívio, muito mais do que qualquer outra coisa. Está no nome, né? Está no nome. Quando você prejudica isso, você mata a vida universitária. No interior, a senhora se referiu a Rio Pomba, mas para falar da comunidade. As universidades que estão no interior, elas estão sentindo da mesma forma. No mesmo grau? Porque, veja, o que é bonito no Sistema Nacional de Educação Superior, que é representado pelas instituições federais, pelas universidades, pelos institutos, é que todas elas têm a missão de desenvolver ensino, pesquisa e extensão. Então, numa cidadezinha, você já tem um curso de doutorado. Você permite que aquela população que talvez tivesse muita dificuldade de vir para Belo Horizonte, de mudar para o Rio de Janeiro, de ir para São Paulo para fazer um curso de pós-graduação, agora faz na região. E você sabe qual é a outra grande vantagem? Esse curso é sintonizado com a realidade local. Então, isso é desenvolvimento, no sentido pleno dessa palavra. O que nós estamos vivendo é uma crise de modelo. Nós temos ouvido, por exemplo, a professora Maria Helena Castro, que é a segunda do MEC, a secretária executiva, a vice-ministra. Ela diz que as universidades são muito caras e que é necessário que aqueles que estudem nelas contribuam para a sua sustentação pagando mensalidades. Então tem um viés ideológico sem aí nesse recurso. Isso não se resume a uma questão de ajuste fiscal? Não, claro, você tem o ajuste fiscal, mas o ajuste fiscal também tem um caráter ideológico. Você achar que você vai superar a crise econômica diminuindo a capacidade de investimento do Estado é uma escolha política. É uma escolha, na verdade, de tirar o dinheiro, de tirar os empregos, de tirar a nossa autonomia como nação, no sentido de promover o nosso desenvolvimento. Há uma notícia dessa semana, que saiu nesses dias, sobre a universidade brasileira, as universidades, aí é o ensino universitário no Brasil, que ele estaria comparável em termos de investimento, de custo e investimento, às universidades europeias. A chamada, inclusive, fala nisso, né? O ensino brasileiro europeu. Né? Como é que isso se encaixa nesse contexto que nós estamos falando aqui, que é um contexto que vai noutra direção? Em primeiro lugar, nós estamos falando que falta dinheiro para as universidades. Olha só, se as universidades... Eu vou discutir essa tese. Mas antes disso, eu quero questionar a sua enunciação. Por que a universidade brasileira deveria ser mais barata do que a europeia? Eu quero dizer, inclusive, a você que, sob muitos aspectos, como Sistema Nacional de Pós-Graduação, nós estamos muito à frente de Portugal, muito à frente da Espanha. Eles têm ilhas de excelência. Nós temos um sistema excelente, que vem sendo construído há mais de 50 anos, com a participação estratégica de agências como a CAPES,
como o CNPq. Então, eu, como ex-reitora que eu sou, já participei de reuniões com reitores europeus em que nós discutimos isso. Porque, é claro, você tem na Inglaterra Oxford, você tem Cambridge, mas o sistema brasileiro é um sistema de qualidade internacional. E um país como o nosso tem que ter essa ambição de ter um sistema universitário que possa disputar, se você me permite a metáfora futebolística, possa disputar a Copa da UEFA. Por que os meus times têm que ser pior do que o Real de Madrid? Mas sempre que nós aparecemos ranqueados, nós não estamos lá muito bem ranqueados. Não, algumas universidades nossas estão entre as 100 melhores do mundo. A USP está entre as 100 melhores do mundo, a FMG está entre as 200 melhores do mundo, isso não é pouco. Para um país em que a universidade é um investimento tardio, é um investimento de meados do século XX. É diferente de instituições que têm 800 anos, que têm 900 anos de vida. Nós não. Por conta dessa mentalidade colonizada, que nos coloca sempre de cabeça baixa, como se nós tivéssemos que perder uma disputa com os europeus ou com os americanos, eu não penso assim. Eu quero disputar de igual para igual e colaborar no mundo inteiro. Só fazer uma observação, porque Diga. A reportagem está fazendo uma comparação absoluta, de números absolutos. É isso. O que a nossa população é muito diferente da população da Espanha, ou de Luxemburgo, ou do Reino Unido. Era né? aí que eu queria. Primeiro eu queria discutir a enunciação, que é uma enunciação colonizada. E a segunda coisa é essa, porque como nós estamos num processo de expansão, tá certo? Quando você está fazendo uma obra na sua casa, o custo da moradia é mais alto do que se você já mora numa casa muito bem organizada, não é verdade? É lógico, porque você tem os custos da reforma, do investimento. Aqui está se somando tudo. Nós somos um país em que agora, com os investimentos feitos no princípio do milênio pelos governos do PT, nós chegamos a 20% da população entre 18 e 24 anos estudando nas universidades. Agora, 20%, um quinto da população entre 18 e 24 anos. Sabe quanto é na Europa? 30%. Sabe quanto é nos Estados Unidos? 60%. Então, nós estamos correndo atrás de um prejuízo histórico. Agora, deputada, e que consequências pode ter essa orientação, que hoje é a orientação do MEC, né? Uma defesa... tem uma defesa do governo, inclusive, em relação ao incentivo da iniciativa privada na área da educação. Mas isso, né, já está feito. Mas que desdobramentos nós podemos esperar dessa política, dessa retenção de recursos a médio prazo? Eu espero que a médio prazo essa situação esteja superada. Porque é um desastre. Você não pode... A médio prazo, a senhora acredita que estará? Eu espero que a médio prazo essa crise esteja superada. Que nós consigamos dar a volta por cima politicamente. Se não conseguirmos, o futuro do país está em sério risco. Porque não há país que aspire a uma posição internacional competitiva que não tenha uma universidade mundialmente relevante. E isso é um investimento estratégico. Isso não é uma coisa que possa se deixar por conta do mercado. O mercado, naturalmente, tem as suas razões de interesse econômico. Os interesses da pátria são diferentes dos interesses do mercado. Em alguns casos, nós vamos ter que fazer investimentos. Eu não posso pensar na educação como um gasto. E eu quero dizer a você que sobre isso havia neste país um amplo consenso. Nós votamos por unanimidade em 2014 o Plano Nacional de Educação. Por unanimidade, quer dizer, todos os deputados e senadores de todos os partidos. Votamos para que se gastasse 10% do PIB com a educação, desde a creche até a pós-graduação. Não cabe desmontar esse sistema. Isso é, inclusive, ir contra o consenso político nacional. Agora, o caminho é esse com a entrada em vigor da política do teto de gastos, que foi aprovado no Congresso, a proposta do governo Temer que passou pelo Congresso. 20 anos aí de contenção de teto estabelecido. Quando o governo Temer tinha maioria, e tinha,
tinha 411 votos. Eles conseguiram passar esse absurdo, como passaram também esse absurdo desse cheque em branco que eles têm, por exemplo, para vender a Eletrobras na Bacia das Almas por 20 bilhões. Conseguiram. Hoje eles não conseguem mais nada disso. Por quê? Porque a maioria do governo se esfrangalhou, o que é normal. E principalmente no cenário de crise política aguda, como você conhece, você como jornalista, vocês que estão nos ouvindo, sabem da crise que atravessa Brasília. Então o governo hoje não tem mais essa maioria, mas teve. E votou essa mudança na Constituição, segundo o qual, por 20 anos, os gastos sociais estão congelados. É uma loucura. A senhora acha que isso sobrevive ao próximo governo eleito? Eu tenho certeza que não sobreviverá. Porque isso significa atacar fundamentalmente a educação e saúde, a redução, um corte sério. Isso significa atacar prioritariamente a população mais pobre, a que precisa da saúde pública, a que precisa de segurança, a que precisa da educação pública. Então, a que precisa da previdência, a que precisa da assistência social. Nós não podemos, um país com este nível indecente de desigualdade, que este sim é o maior problema do país, nós não temos como ter um Estado que não gaste ou que se confunda com a Bélgica, com Luxemburgo, com a Finlândia, que são inclusive paísezinhos do tamanho de Sergipe. Não dá. Minas Gerais já é do tamanho da França. A França nunca impôs a si própria uma medida tão castradora, uma medida tão lesiva ao interesse nacional. Então eu não tenho dúvida de que uma medida como essa não resiste à próxima eleição. A senhora preside a Frente Nacional pela Valorização das Universidades Federais, não é? Isso. Como essa frente pretende trabalhar até para se contrapor a esse projeto que tem esse foco, né? Enfim, tão esse viés ideológico do qual nós falávamos aqui. Olha só, essa frente, ela reúne deputados de todos os partidos, inclusive partidos da base do governo, mas que têm um compromisso com as suas universidades, nos estados, nas suas regiões. Então nós temos uma composição bastante diversificada dessa frente. Nós estamos, nesse momento, promovendo o que se chama na Câmara de uma comissão geral, que é uma sessão plenária dedicada às universidades e aos institutos federais. Vamos convidar para essa sessão, o ministro da Educação, que é um deputado Mendonça Filho, nosso colega deputado. Então nós vamos conversar com ele e dizer que, pelo menos, que se liberem os recursos que estavam previstos no orçamento desse ano para que as universidades possam chegar a bom termo até o final das suas atividades previstas para esse ano. É isso que nós queremos de imediato. Nem é uma política de recomposição, é uma política de sustentação daquilo que vem a duras penas sobrevivendo e cuja sobrevivência é estratégica para o nosso país. A frente tem como, ou pretende mobilizar setores da sociedade, pretende chamar a sociedade a essa discussão? Nós temos feito aqui em Minas, com a Assembleia Legislativa, no Rio Grande do Sul, nós temos feito grandes fóruns, grandes plenárias, envolvendo pessoas de todas as persuasões políticas, porque essa não é uma discussão de partido, essa não é uma discussão de governo, essa é uma discussão de Estado. CAPES, CNPq, são construções brasileiras que remontam à década de 50 de pesquisa, do século passado. Tecnologia, né? Século passado. Foram desenvolvidos, inclusive, com um grande estímulo das Forças Armadas, que compreendiam àquela altura da corrida espacial, da corrida tecnológica, que se o Brasil se ausentasse dessas frentes de desenvolvimento, ele estaria abandonando a sua prioridade como potência estratégica no mundo. Então, isso é aquilo que nós pretendemos, nesse momento, garantir e sustentar. Deputada, muito boa sorte para a frente, para a senhora, para esse trabalho tão importante, né, para o país.
Obrigada pela presença. Eu agradeço muito as suas questões, que eu tenho certeza devem ter tirado muitas dúvidas daqueles e daquelas que nos assistem. Tomara, obrigada. Eu conversei com a deputada federal Margarida Salomão, do PT. Ela preside a Frente Nacional pela Valorização das Universidades Federais que passam por um momento muito delicado, com cortes de gastos, com retenção de verbas, com retirada de recursos para pesquisa. Enfim, o momento é muito sério em quase todas as universidades federais do país, especialmente Minas Gerais, que tem 22 delas. Nesta terça-feira, dia 12, a Assembleia fez uma audiência pública, audiência da Comissão de Educação, justamente para trazer essa discussão para dentro do Parlamento Mineiro, com a presença da deputada Margarida Salomão. O Mundo Político fica por aqui. Obrigada por nos acompanhar e até o próximo programa.